Bom, boa noite, gente, né? Então sejam todos bem-vindos aqui ao nosso espaço virtual do Luz e Caridade. Hoje nós temos o tema Esquecimento do Passado, que vai ser abordado pela nossa companheira Janaína, não é? E o objetivo é justificar a necessidade do esquecimento do passado. Ela vai focar nesse objetivo aí. Mas antes de fazer a nossa prece inicial, eu quero pedir ao nosso companheiro Danilo que faça a leitura da nossa página de ambientação. Então, com a palavra, Danilo. Boa noite, companheiros. Boa noite. Do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângelos, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Concede uma nova oportunidade ao teu desafeto, facilitando-lhe a aproximação. Mantenha-te receptivo. É possível que ele tenha mudado de opinião, reconhecido o erro e esteja aguardando o ensejo. Todos nos enganamos e desejamos ocasião para nos reabilitarmos. Se te encerras na mágoa e nada mais queres com ele, a tua é uma postura igual ou mais censurável que a dele. Não deixeis que um capricho de amor próprio ou do orgulho ferido te roube uma excelente ensancha de ser vencedor em ti mesmo. Então, agora vamos elevar nossos pensamentos ao alto, pensar no nosso mestre, nosso grande amigo Jesus. Muito obrigado, mestre, por permitir que nós possamos estar aqui agora reunidos, aprendendo, trocando ideias em torno de assuntos edificantes que tão bem fazem a nossa alma, as nossas almas, não é? Nós te pedimos, mestre, que envolva a companheira Janaína, que vai apresentar este trabalho, que ela possa ser o mais compreensível possível na sua mensagem e que nós possamos entender da forma mais clara ao nosso entendimento. Tá? Muito obrigado, mestre, por essa oportunidade. Graças a Deus. Jana. Vamos lá. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe, que nos auxilie no trabalho da noite, para que cada um de nós possa compreender a mensagem. Como já foi dito, o trabalho da noite vai ser esquecimento do passado. Nós vamos justificar a necessidade do esquecimento do passado. E nós trabalhamos com 4 obras da codificação. Foi o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Nós não vamos aprofundar, mas quem desejar fazer a leitura, rever, né, as informações, é sempre bom, porque aqui nós estamos estudando em conjunto, tirando algumas dúvidas, mas nem tudo é sanado, né? É só, vamos dizer assim, um pontapé para que a pessoa busque a sua própria leitura. Tá? E nós vamos iniciar da seguinte maneira. Você tem alguma curiosidade em saber coisas sobre as suas existências passadas? O que você gostaria de saber? E aí, quem desejar falar, um de cada vez pode abrir o áudio e falar, né? Ou, se quiser, escreve no chat, só que eu vou pedir a ajuda da Valéria para me informar o que está sendo dito no chat, porque como eu estou com uma apresentação na tela, não fica fácil de administrar uma coisa e outra, né? Então, você tem alguma curiosidade em saber coisas sobre a sua existência passada? E o que você gostaria de saber? Ou ninguém teve essa preocupação aqui no momento? Olha, Jana, eu admito que eu tenho. Embora tudo bem, a gente estuda a doutrina espírita, a gente sabe que o acaso não existe, né? As coisas são perfeitamente justificadas, vamos dizer assim. Eu gostaria de saber algumas coisas, sim. Por que eu passo por algumas coisas que eu não gosto, né? Embora eu saiba que não é à toa, é uma coisa que fica na cabeça da gente, né? A gente, puxa, eu queria saber
Eu acho que a maioria, né, quando tem alguma coisa que não gosta, né, na sua vida, até gostaria, mesmo sabendo que tem uma razão, gostaria de saber qual é essa razão. Sueli também quer falar, Sueli. Sueli Quer falar. Fala, Sueli. Eu também gostaria de saber, Janaína, como eu fui no passado, algumas coisas, porque isso tudo que eu tenho de doença, essas coisas todas, então eu gostaria de saber o que passou no passado, que nesta vida agora eu estou resgatando alguma coisa. Eu queria saber, realmente eu queria saber. Valéria, tem alguma coisa no chat aí, você pode ler para mim? Tem. Eu vou ler. O Lucas falou o seguinte, com certeza iria entender muita coisa de situações que já vivi nesta vida, o Lucas, né? O Luiz Cláudio falou assim, eu já sei demais. A Rosa e o Lucas falaram, sim, eu gostaria de saber. E a Lourdes falou assim, sim, eu gostaria de saber quem eu fui e esse eu. Se eu fui bem na encarnação passada. E se nessa eu estou indo bem também. E o Lucas colocou assim, é a Rosa. Quer dizer, a Rosa quer saber. E o Luiz Cláudio disse que ele já sabe demais. Alguém está pedindo permissão, Valéria. Eu sei, estou anotando aqui. Boa noite. Oi, fala, Márcia. Eu já tive muita curiosidade de saber, mas com o tempo, você tanto vai estudando, tanto, hoje eu já nem quero mais saber, porque a gente já entende que tudo que a gente passa tem algum porquê. Então, assim, para mim hoje, eu fico assim, não interessa saber o porquê, o interessa é como eu vou lidar com essa situação. Mas só tem questões que não tem pessoas que sofrem, tipo, uma fobia, umas coisas que atrapalham o seu movimento, né, a sua vida hoje, que fazem até essas coisas de regressão. Mas nesse caso, assim, de pessoas que sofrem de alguma coisa que interfere, eu não sei muito bem como é que funciona isso. Aí, se você puder explicar. Tá bom. Janaína, tem mais gente perguntando. Tem mais coisa. Deixa eu te falar. O Lucas falou que ele não tem curiosidade de saber a vida passada. A Michele disse que também gostaria de saber para entender melhor coisas que acontecem nessa vida. A Camila Andrade falou o seguinte, acredito que se fosse para nós sabermos, Deus nos permitiria. Ok. Ninguém mais tem nada a perguntar? Não. Não? No chat, não. Tá bom. Fernanda, abriu o áudio, você quer falar? Tá me ouvindo? Sim. Eu tenho uma natureza muito curiosa, né? Eu sou do tipo de pessoa que gosta de entender tudo, né? Acho que sim, eu gostaria de saber, mas não é o tipo de coisa que eu iria atrás, porque eu acho que eu tenho um pensamento um pouco parecido com a Camila. Eu acho que se for para saber, de algum jeito ou outro, vai chegar. Então, assim, eu não iria atrás, apesar de eu ter curiosidade. A Isabel falou que ela também quer saber. Que ela foi na outra vida. Já terminaram as perguntas? Todo mundo até agora, sim. Tá. Então, primeiramente, eu quero falar para vocês que eu não sou nenhuma cigana, nem um oráculo, e eu não vou falar da vida de vocês. Nós vamos estudar sobre esse tema, né? Que todos têm muita curiosidade. Né? Questionamentos muito comuns da humanidade acerca desse assunto, né? Por que esquecemos o que fomos? Por que esquecemos nosso passado? Por que não recordamos de nossas existências anteriores? Por que esquecemos aquilo que aprendemos e realizamos em nossas existências pretéritas? Isso é um questionamento muito antigo, dos dias atuais, de eras passadas, e eu acho que até de futuras, né? As pessoas têm essas curiosidades, assim como vocês estão tendo, e vocês trazem os porquês, né? Alguns falaram aí que se soubesse das vidas passadas, talvez agora poderia estar caminhando melhor. Outros gostariam de ter saído melhor da existência anterior, né? E aí, o Kardec também fez uma pergunta aos espíritos, tá? Lá no Livro dos Espíritos, ele pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado?
E aí, Kardec fez essa pergunta. Algum de vocês tem alguma noção qual foi a resposta da espiritualidade? Ninguém quer arriscar? Bom, então eu vou seguir. Para a gente não se envergonhar. O Lucas disse. Talvez a gente possa se envergonhar mesmo, né, Lucas? Vamos ver o que eles responderam. Não pode o homem, nem deve saber de tudo. Então, não pode e nem deve saber de tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria, sem o véu que lhe oculta certas coisas. Ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, mas ele é ele mesmo, né? Então, o que a espiritualidade quis trazer? O seguinte, se nós tivéssemos encarnado, tivesse de posse das informações do que nós fomos em vidas pretéritas, o que aconteceria? Nós estaríamos no nosso dia a dia, né? Tipo assim, a cada passo que a gente fosse dar, a gente ficava remetendo, eu fiz assim, eu não posso fazer assim, e aí você não seria natural, né? Você não teria uma naturalidade em você estar vivendo, né? E a proposta da encarnação é o quê? É a gente progredir. E será que a gente ia progredir dessa maneira? Toda hora a gente parando para pensar, peraí, eu devo fazer isso, eu não devo, né? Então, por isso que na questão 292, os Espíritos estão trazendo essa resposta, não pode o homem e nem deve saber de tudo, né? Porque senão ele não vai ser ele mesmo. Vocês concordam com eles? Vocês discordam? Bom, eu concordo, porque é o seguinte, a gente precisa de ter naturalidade. Se a gente se lembra muito das coisas que a gente fez, a gente ia perder essa naturalidade que você falou, né? E aí a gente seria tolhido por uma lembrança, por um momento de uma memória. E quando você esquece, você tem várias possibilidades, né? Primeiro, de reconstruir o que você fez, e segundo, de fazer isso de uma forma natural, porque realmente, quando a gente aprende, a gente muda de pensamento, a gente muda de atitude, o comportamento muda junto. E aí a gente faz diferente. Se a gente ainda não é capaz de fazer diferente, porque a gente não mudou. A Elô botou aqui, eu concordo. Exatamente. E quando eu trouxe, né, que a gente não teria naturalidade, porque, assim, um exemplo, né, vou trazer um exemplo. Às vezes a gente estuda uma matéria, e aí quando a gente faz a prova, devido a gente ter estudado, a gente acaba até se dando bem, acertando as respostas, talvez gabaritando, ou acertando a maioria, né? E naquele momento a gente se dá bem. Aí passa um tempo, e aí a gente vai fazer uma prova semelhante, né? Com os assuntos semelhantes, e devido a não ter estudado, eu não me saio muito bem, né? E aí, assim seria na vida, né? Eu sabendo do meu passado, eu tendo isso muito nítido, eu vou ficar me resguardando de fazer as coisas, e aí eu não vou ser natural. Eu vou estar enganando a mim mesmo, achando que eu aprendi, e, na verdade, eu só estou atenta àquelas informações. Mas se essas informações elas forem sumindo, né, eu vou começar a quê? A incorrer em falhas, que é natural, porque a gente está em processo de crescimento, de amadurecimento, né? E aí, quando eu tiver mais assim, amadurecida, sabedora de que é bom, que não é, eu vou poder fazer umas escolhas, ou seja, eu vou ser eu mesma, né? Valéria, lê para mim, eu acho que a Lourdes falou alguma coisa aí agora. A Edith colocou sim, eu concordo, e a Lourdes colocou, creio que só conseguimos suportar um algoz pelo esquecimento. Muito bom, Lourdes, guarda essa informação que você trouxe. Vou passar para outro slide, tá? E aí, Kardec ainda continua lá no Livro dos Espíritos perguntando, tá? Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra? Como pode aproveitar das experiências da vida
de que se esqueceu. Tem muita gente que fala, como é que eu vou pagar uma coisa que eu nem me lembro que eu fiz, né? Tem muita gente que coloca isso aí como uma resguarda para si, para estar fazendo alguma coisa, né? Então, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que se não lembra, né? Kardec fez essa pergunta e os espíritos responderam assim: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, né? O que ele quer dizer aí? Bem, se eu perdi, quer dizer, se eu estou tolhido das informações de existências passadas, né? E eu encarnei, e eu preciso aqui aproveitar a existência para eu poder responder por atos passados e, ao mesmo tempo, desenvolver a minha inteligência, tá? E aí, a partir desse desenvolvimento, eu vou escolher melhor o que é o bem e o que é o mal. Desta maneira, como ele diz assim, que onde o seu mérito se lembrasse de todo o passado. Então, é meritório para a gente, sem ter essa lembrança, a gente caminhar com as nossas conquistas, né? Trabalhando a nossa inteligência, trabalhando a nossa compreensão das coisas de nós mesmos. E aí a gente vai ter muito mais mérito, né? Quando o espírito volta à vida primitiva, ou seja, a vida espírita, né? Diante dos olhos se estende toda a sua vida pretérita. Vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. É a questão 395. Então, quando a Lourdes falou, né? Eu gostaria de saber se eu me dei bem na outra ou não. Veja só, a gente vai saber disso sim, Lourdes, mas só que no momento exato. O que acontece? A gente encarna, trabalha, a gente convive com as pessoas que a gente tem que conviver, tá? A gente tenta resgatar algumas coisas, ganha outras, e aí quando chega o momento da gente desencarnar, voltar para a vida espírita, né? A primeira coisa que a gente chega lá, né, depois que a gente passa a perturbação, a gente vai fazer um balanço. Bom, como é que foi a sua vida lá? Lá não vai perguntar qual era o seu cargo, qual era a sua posição social, não. O que você fez na sua vida, né? E aí vai fazer um balanço, e aí você vai comparar, né, o que você tinha conquistado nas anteriores com o atual. E aí você vai verificar se você saiu bem ou não. Então, Luiz, essa informação a gente tem quando a gente desencarna. E você já sabe, mas neste momento você está com ela turbada, né? Turbada assim, você não está conseguindo perceber, certo? Okay? Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou seguir. Bom, vamos lá. Muita gente fala que não é justo isso que Deus faz conosco. Poxa, eu nem sei se eu fiz de errado nada, eu tenho que estar pagando, né? Então, porque isso aí ainda critica Deus, né? Só que Deus, ele é justo e bom. E dentro dessa bondade dele, né, do nosso Criador, lá na Gênesis, no capítulo 11, ele coloca quais os aspectos da bondade dele em relação a essa questão do esquecimento do passado, a justificativa, né? E diz assim: a lembrança, muitas vezes aflitiva e humilhante do passado, poderia turbá-lo e lhe criar embaraços. Veja bem, no nosso dia a dia, quando a gente faz alguma coisa errada, não acredito que vocês, tá, não bata ali na consciência e quando você percebe que você fez uma besteira, mesmo que você não dê a mão à palmatória, mesmo que você não vá à pessoa e peça desculpa, e peça perdão, tá? Você fica mal. Né? Você fica aquilo mal, fica dia, fica semana meio mal ali. Tem algumas pessoas que precisam botar para fora isso, falar. E aí, veja só, é uma lembrança daquela semana, é uma lembrança dessa vida. A gente fica ali mal. Imagina se a gente souber de outras coisas das outras vidas, né? Porque a gente já viveu muitas.
Então, a gente tem muita coisa aí para a gente estar vendo, né? Outro aspecto da bondade do nosso Criador, né, para que a gente tenha esse esquecimento do passado, ele diz assim: perder a lembrança do seu passado sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões anteriores adquiridas, que haviam ficado temporariamente em estado de latência e que, voltando à atividade, vão ajudá-la a fazer mais e melhor do que antes. Veja só, a gente tem um esquecimento temporário. Tudo que a gente adquire, tá? Tudo que a gente adquire, não material, tá? Tudo que a gente adquire de virtude, tá? E até de administrar melhor as nossas paixões, isso tudo a gente conquista e nunca nós vamos perder, se realmente isso foi uma verdade, tá? Então, eu vou ter um esquecimento temporário dessas faculdades, dessas qualidades que eu tenho, tá? Que é para me ajudar no transcorrer da vida atual. Senão, eu posso, lá na frente a gente vai mostrar isso, tá? Eu posso não ser natural, certo? E aí ele dá um outro aspecto. O próprio esquecimento se dá tão só no curso da vida exterior de relação. Durante o sono, desprendido em parte dos liames carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, o espírito se lembra, os que, então, já não tem a visão da obscurecida pela matéria. O que ele quer trazer? Olha só, a gente tem realmente o esquecimento do passado, mas todos os dias, quando nós vamos dormir, o corpo físico, ele descansa, porque ele precisa de repouso, é uma matéria. Só que nós, em espírito, não descansamos, não dormimos nunca. O que acontece? O corpo físico está ali, descansando, repousando, o espírito emancipa, tá? Ele se retira do corpo, mas não se retira totalmente, porque ele não desencarnou, tá? Ele ainda fica ligado pelo fio ali, né? E aí ele vai ao encontro das questões dele, ele vai ao encontro de pessoas que ele precisa encontrar, e ele consegue, a partir dali, tá? Em alguns momentos, ter contato com a sua realidade, com a sua história de fato. Só que quando, né, nós voltamos, que aí está na hora do corpo físico despertar, porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que estudar, porque ele tem que viver essa vida material, o que acontece? O espírito, ele retorna o seu corpinho, tá? Desperta, só que no momento que ele retorna para o corpo, né, o que acontece? Essa matéria nossa aqui, ela auxilia para que a gente não perceba, não tenha a lembrança do sonho. Algumas pessoas conseguem lembrar, mas de maneira assim, não muito coerente, fica meio desconecta ali, mas algumas pessoas conseguem perceber. Então, nesse momento, você começa a tomar contato com alguns fatos da sua vida passada, mas também não são todos, porque se você acabar tendo contato, você pode retornar para o seu corpo físico muito pior do que você estava, porque, de repente, você toma contato com uma informação que você ainda não está amadurecido para você rever de novo. Pessoas que fazem terapia, né, elas têm mais ou menos uma situação parecida. Elas falam da vida delas, né, acham que o problema está lá fora, está com outro, e quando ela começa a fazer esse trabalho de terapia, ela começa a perceber, através dessas análises, que o problema é ela. E algumas ficam impactadas, e algumas ficam ali meio sofridas. Tem gente até que fala assim, eu jamais vou fazer terapia, que isso não é bom. Não é bom. O que você fica meio assim é porque você toma contato com a sua realidade. Né? Então, a gente fala muito, eu queria saber, mas quando a gente começa a ter contato com a nossa realidade aqui, a gente tem dificuldade. Né? Imagina as outras, certo? Vou seguindo, hein? Janaína, quando você falou dessa questão da terapia, né, até comentando o que a Sueli trouxe e o que a Márcia também trouxe, Bergamini, né, a terapia de vidas passadas, ela é feita... Depois, mas pode falar. Tudo bem. Só ia comentar, porque assim, a terapia de vidas passadas, ela é feita em circunstâncias que são necessárias, porque as pessoas passam por determinados problemas
de emocionais, de coisas de outras vidas passadas que afetam o emocional, né? A consciência, às vezes, traz alguma coisa que ela não consegue se libertar, e isso se reflete na saúde do corpo físico na vida presente. Então, muitas das vezes, a terapia ela é sempre indicada por um profissional mediante um trabalho de análise, né, de terapia, até que ele chega nessa conclusão e indica isso para poder a pessoa ter uma libertação daquele sofrimento, né? Para ela fazer um upgrade, mudar a vida dela e seguir adiante. E é bom lembrar, Valéria, que assim, a busca de terapeutas para isso quando for necessário e não a bel prazer, como às vezes algumas pessoas vão buscar. Né? E aí, às vezes, aquele terapeuta ele não está bem preparado, ele só está visando um lucro, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você bem lembrou que eu também já iria falar, né? Tomar contato com questões particulares nossas. Se nós não estamos amadurecidos, não é viável. Mas em situações que a pessoa tem um trauma, tem uma situação que já se tentou tudo e viu que não conseguiu, aí sim pode estar se buscando um profissional mais conceituado, de respeito, sério, para fazer um trabalho desse. E muitos até, quando fazem, eles não chegam aí em vidas passadas, eles vão até a questão da vida uterina, e dali ele vai lembrando de coisas desta vida, de outras pode até acontecer. Por quê? Para ter um cuidado, porque não sabe nem como ela vai lidar com as atuais, muito menos com as anteriores. Tá bom? Exatamente. Tem um comentário aqui da Lourdes, deixa eu ler. No decorrer da vida, se encontra uma tônica várias vezes. Isso pode ser uma prova? Ou seja, aquilo que se repete, né, ao longo da vida. O livro dos Espíritos, ele comenta que a gente está aqui para espiar, ou seja, resgatar coisas, resolver coisas do passado e, ao mesmo tempo, provar. Mas nem toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Mas, assim, tudo que a gente vem aqui é para nos testar, né? Se for para acertar ou não, é um teste. Então, se uma coisa está acontecendo várias vezes na sua vida, então você tem que começar a prestar atenção, né? O que você tem que trabalhar? Às vezes eu me vejo em situações parecidas e aí eu converso com a espiritualidade, com meus guardiões e falo assim, poxa, me ajuda aí a perceber o que eu tenho que trabalhar nessa situação, porque ela está se repetindo muitas vezes. Então, tem algo ali que eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que parar para analisar e até mesmo recorrer a um terapeuta para me ajudar a perceber isso. Certo? Vamos lá. Ainda dentro da bondade do Criador, e aí, antes a gente viu lá na Gênesis, né? E agora a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem muita semelhança, porque toda a obra de Kardec, quando você estuda um tema em todas as obras, você tem uma panorâmica melhor. Agora, quando você pega um tema e só numa determinada obra, você fica com ela bem fechadinha, né? Então, é bom a gente estudar, assim, pegando o mesmo aspecto em várias obras de Kardec. Tá? Então, lá no Evangelho, ele diz assim, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Veja só, não vou dizer que são vocês, mas muitas vezes as pessoas elas querem ter uma lembrança do passado, mas só de coisas boas. Eu fui rainha, eu fui rei, eu fui isso, fui aquilo. Ninguém quer saber se foi certo, se foi isso, foi aquilo, né? Se ralou pra caramba, se fez mal. Não, a gente só quer saber das coisas boas. E se por acaso a gente descobre que eu fui um burguês, isso, aquilo, e aí a gente fica muito a gente pode ficar muito envaidecido. E aí o nosso narizinho começa a levantar de novo, novamente, né? Então, um dos recursos, o esquecimento do passado, para a gente não esbarrar nessas questões, né? Outra do humilhar-nos, né? É porque, de repente, eu fiz mal a alguém, e se esse alguém também sabe, ele pode começar a me tratar mal, né? Então, as relações seriam muito difíceis. Por exemplo,
né? A gente está andando na rua e eu começo a olhar para uma pessoa e falo assim, nossa, foi aquele ali que fez isso e aquilo comigo. E se eu não tiver com o meu sentimento bem trabalhado, qual é a minha situação? Eu quero me vingar já a partir dali, né? Nos dias atuais, se alguém faz algum mal com a gente pensa assim, imagine coisas do passado, tá? Seguindo, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria uma vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Eu acho essa dinâmica de Deus muito legal, quando ele coloca a gente, tá, no âmbito familiar, tá, e pega o meu inimigo, ou sendo inimigo de alguém, e eu vou ser a mãe daquele inimigo, ou ele vai ser o meu pai. Olha só, né? Quando você vê uma criança, a primeira coisa que você tem, você acha linda, você quer ter cuidado, você quer tratar, né? Então, ele criou uma dinâmica, um mecanismo muito inteligente. Ó, você vai esquecer do passado, você hoje vai vir como pai daquela pessoa de que você fez mal. Você vai tentar trabalhar o amor com ela. E aí você, dado dessas informações, em outro corpo físico, né? O outro também, você começa a exercitar isso. É bem verdade que a gente tem histórias de pais e mães, né, e vice-versa, que fazem coisas horrorosas com seus filhos, que matam, que fazem isso e aquilo. Eles ainda estão exercitando esse amor, porque mesmo que seja verdade as informações do passado, aquele sentimento, aquela situação, ela é tão forte que mesmo esse corpo físico, de uma outra maneira, outra história, lá no íntimo não esquece. Então, essa coisa do esquecer, isso é muito relativo. A gente não tem as informações ali bem catalogadas para a gente lembrar aqui, mas elas vêm de uma maneira que a gente perceba. Exemplo, se eu gosto muito de alguém, gostei em outras vidas, se eu vou esbarrar com ela nessa vida, né, tipo assim, um amigo, ou uma pessoa passando, e eu de repente olho e tem aquela história assim, amor à primeira vista, não é nada de primeira vista, porque você já viu há muito tempo. E isso é tão forte, mesmo vindo com outra roupagem, você sente isso. E a mesma coisa é com a questão do mal. Se a gente não se relacionou bem com alguém, e aí a gente diz, fica a cara daquela pessoa, o meu santo não bateu com dela. Não tem nada disso de santo, né? Porque santo é um anjo guardião, e o anjo guardião são os espíritos superiores, e um vai gostar do outro, certamente. A coisa é com a gente mesmo, né? Então, veja só, a nuance da lembrança. A gente só quer lembrar, na verdade, de coisas boas, mas na nossa história de vida, né, não só tem coisas boas, tem coisas não boas, né? Então, se a gente só quer uma coisa, não vai nos ajudar, né? Se eu quero só coisas boas. E só querer coisas ruins também não ajuda muito, porque a gente vai ficar deprê, a gente vai ficar mal, e o objetivo da nossa vida é a gente ficar bem, é a gente se melhorar, certo? Valéria, Janinha, quero, quer falar? isso que você está falando é sobre, vou remeter, né, a memória afetiva, porque o que a gente esquece são fatos, são lugares, são nomes, são datas. Se nós formos João, Joaquina, José, Pedro, Augusto, príncipe, plebeu, isso aí já era, porque são fatos da vida material. Mas a memória emocional, ela fica ativa, porque a gente reencarna, mas a gente reencarna com a nossa personalidade e a nossa emotividade. Por isso que a gente olha para uma pessoa que a gente nunca viu na vida e às vezes a gente tem uma antipatia absurda ou uma afetividade que a gente não sabe dizer de onde vem, porque a nossa memória afetiva, ela não fica escondida, né? Ela é uma coisa presente e nos acompanha. Exato, Valéria. Obrigada aí pela colaboração. E aí ele, lá no Evangelho, ele termina esse item 11 assim, né? Em vão, na verdade ele não termina, é o início, né? Que eu peguei só parte.
Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Então, o esquecimento do passado é uma vantagem que a gente tem, tá? Vocês podem não concordar com Deus, mas é, certo? Vamos lá. Aí no Livro dos Espíritos, dentro desse mesmo aspecto, lá ele diz assim: acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos relativos aos outros, e os outros em relação a gente. E aí, quem não tivesse amadurecido, né, emocionalmente, ia querer ver a gente na rua, queria pegar e matar, e não é isso, né? Então ele continua. Do que resultaria, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre, podendo honrar-nos do nosso passado, melhor é que sobre ele um véu seja lançado. Então, veja só, todos nós, como estamos no planeta Terra, nós estamos na condição de espíritos inferiores. E hoje aqui, eu aqui na minha casa, vocês, a vida de vocês, nós somos o melhor do que nós fomos até agora. Tá? E se a gente não está satisfeito com o que nós somos agora, quando eu digo somos, não é material, não, vida social, é a gente, pessoa. Né? Se nós não estamos e achamos que a gente precisa melhorar muito, imagina a gente lá atrás. Né? Então, a gente não tem que se orgulhar. Então, se não tem, meu amigo, melhor deixar quieto, como diz aí o linguajar popular. Né? Vamos seguindo. E aí, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz uma coisa muito interessante. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. O que nós necessitamos e nos basta é a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então, pessoal, se a gente quer saber do nosso passado, é só a gente parar para pensar quais são as nossas tendências. Dependendo das nossas tendências, a gente já tem uma noção de coisas passadas. Tá? E a voz da consciência, como eu disse no início, ela é muito importante. Ela nos alerta quando a gente faz alguma coisa errada atualmente. Imagina se a gente ter a percepção de coisas passadas, né? Então, esses dois aspectos são muito importantes e valorizosos para nós. Então, que a gente tente trabalhar isso. Comece a se olhar. O que eu sou hoje, o que eu tenho de tendência. Tipo assim, aí eu vejo um filme, uma novela, e eu vibro. Que mate, que faça aquilo. Então, você já percebe como é que você está com as suas paixões, né? E como você deveria ter sido em outras existências. É só parar para analisar, né? Seguindo ali no Livro dos Espíritos, falando das tendências, ele diz assim: não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Mais uma vez, está ali a codificação colocando, né? É só a gente olhar as nossas tendências, é só a gente reparar as nossas tendências, que mais ou menos a gente vai ter uma imagem do que nós fomos no passado, certo? Aí lá no Evangelho diz assim: ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências mais indicam o que lhe resta corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Então, veja só, se a gente começa a perceber as nossas tendências e não são legais, a gente precisa trabalhar isso. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso, e até de forma natural, né, e isso vai esmaecendo da nossa mente, porque a gente vai melhorando, e o que vai prevalecer na nossa mente são as coisas boas. Né? E então, alguém quer falar? Não, né?
Pode ocorrer situações que fazem nos lembrar do passado, uma a gente já falou, né? Uma a gente já falou? Não, a gente já falou das duas. Vocês lembram que a gente falou anteriormente? Pode ocorrer situações que fazem lembrar do passado? Alguém lembra? Já discutimos? Ninguém quer falar? Estão pensando nas suas vidas passadas, né? Então Eu vamos até lá. quero falar, né? Mas se você deixar, eu falo. Tá bom, vamos lá, Valéria. Pode falar. Pode, a pessoa pode ter uma recordação natural. Às vezes, tem pessoas que se recordam naturalmente de flashes, de acontecimentos de vidas passadas. Muitas das vezes isso parece o déjà vu, né? O tal do chamado do déjà vu ou déjà vu, que você parece que você tem aquela sensação de que você já viveu aquilo antes, indefinível, e você não sabe nem quando, nem onde, nem por quê, porque são situações semelhantes, circunstâncias semelhantes que nos despertam a memória, né? E tem gente que lembra mesmo, até sonhando. Exatamente. Ele diz assim, que a gente até comentou, situações que fazem lembrar do passado. A primeira é quando a gente volta à vida espiritual, né? Quando a gente volta, a gente faz aquele balanço e a gente lembra de tudo, de todas elas, né? Da atual e de todas elas. Não vou ler ela. A Heloísa está dizendo que tem sonhos repetitivos, né? Tem que parar para pensar que sonhos são esses para refletir. Eu não vou ler tudo, porque eu tenho uma história ainda para contar e faltam 15 minutos. A outra é quando nós adormecemos, né? Nós não, o corpo físico adormece e a gente emancipa, né? E aí a gente toma contato com a vida espiritual, muitas das vezes com coisas do nosso passado. E aí, quando a gente retorna, a gente desperta, algumas pessoas têm um rápido lampejo da lembrança do sonho. Tem outras que acordam, não lembram. Aí, essas recordações, elas vêm como uma intuição, como eu já vi, como a Valéria falou, né? Tipo assim, eu passei numa rua e eu já passei por aqui, eu já vi essa pessoa. Né? Isso daí são recordações que ficaram ali e vêm dessa maneira. Tá? Então, esses são os momentos que a gente pode estar recordando, certo? E aí, dentro desse aspecto, que a gente já comentou da justificativa, eu queria trazer uma história, rapidamente, que é uma história verídica, tá? Foi retirada lá do livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É um livro que eu recomendo, da codificação, é um livro riquíssimo, que tem ali histórias verídicas de pessoas, tá? De situações aqui na Terra, na espiritualidade, e faz a observação da espiritualidade. Ou seja, não são romances, são histórias verídicas. Então, eu convido vocês a tomar contato com esse livro, tomar contato com a Revista Espírita, que trazem outras histórias também. E o título dessa história está lá no capítulo 8, da segunda parte, chama-se História de um Empregador Doméstico, de um empregado doméstico. Né? Eu achei muito interessante ela, e muito rica dentro desses aspectos que a gente está conversando. Começa assim, numa família de alta posição, havia um jovem empregado doméstico cujo rosto inteligente e fino nos impressionou pelo seu ar distinto. Nada em suas maneiras expressava baixeza. Sua diligência no serviço dos seus patrões não tinha nada de obsequiosidade servil, própria das pessoas nessa condição. No ano seguinte, tendo voltado a habitar essa família, não vimos mais esse rapaz e perguntamos se fora despedido. Eles responderam: não, foi-nos respondido. Ele foi passar... Não, foi-nos respondido. Ele foi passar alguns dias na sua terra e morreu lá. Lamentamos muito, pois era um excelente servidor e que tinha sentimentos verdadeiramente acima da sua posição. Ele era muito apegado a nós e deu-nos provas de um grande devotamento. Mais tarde, veio-nos o pensamento de evocar esse rapaz e eis o que ele nos disse. Então, Kardec teve essa informação e resolveu evocar o espírito desse rapaz, porque achou muito interessante. Ele era, né, uma pessoa que veio de uma família muito pobre
mas que tinha um ar inteligente e fino, né? Na minha penúltima encarnação, então Kardec evocou o espírito, né? Na minha penúltima encarnação, eu era, como se diz na Terra, de uma excelente família, mas arruinada pelas prodigalidades do meu pai. Fiquei órfão muito cedo, sem recursos. Um amigo do meu pai acolheu-me, educou-me como filho e mandou dar-me uma bela educação, da qual me envaideci um pouco demais. Esse amigo é hoje o senhor G, ou seja, o patrão dele na vida, na última existência, a serviço do qual me diz: eu quis, na minha última existência, espiar meu orgulho nascendo numa condição servil. Encontrei aí a ocasião de provar minha lealdade ao meu benfeitor. Até lhe salvei a vida sem que ele tenha jamais desconfiado. Era, ao mesmo tempo, uma prova da qual saí vitorioso, visto que tive suficiente força para não me deixar corromper pelo contato de uma companhia quase sempre viciosa. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro e agradeço a Deus por isso, pois sou recompensado pela felicidade que gozo. Aí eles perguntaram: em que circunstância salvaste a vida do Senhor G? E ele respondeu: num passeio a cavalo, no qual eu seguia sozinho, persegui uma grande árvore que caía ao lado dele e que ele não via. Chamando-o, dando um grito terrível, ele se vira vivamente e durante esse tempo a árvore cai aos pés. Sem o movimento que provoquei, ele seria esmagado. O senhor G, a quem o fato foi relatado, Kardec consultou o seu G e ele disse que realmente isso aconteceu. E aí pergunta para o rapaz: por que morreste tão jovem? E ele respondeu: Deus julgara a minha prova suficiente. E aí eles continuam a pergunta: como pudeste beneficiar-vos dessa prova, visto que não tinhais lembrança de causa que o motivara? E aí ele responde: na minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho que fui bastante feliz de poder dominar. Ou seja, ele reencarnou como serviçal, vamos dizer assim, mas ele tinha um orgulho ali dentro, né? O que fez com que a prova me beneficiasse, sem isso teria ainda que recomeçá-la. Então, se ele lembrasse que ele era uma pessoa, né, muito inteligente, aquilo, o orgulho de novo ia sobressair. Meu espírito se lembrava em seus momentos de liberdade e restava-me disso ao despertar um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem mais. Tive mais mérito ao lutar assim do que se me tivesse lembrado claramente do passado. A lembrança da minha antiga posição teria exaltado meu orgulho e temeria perturbado, ao passo que não tive que combater senão os arrebentamentos da minha nova posição. E aí eles continuam a perguntar: pois recebeste uma brilhante educação, de que vos serviu isso na vossa autoexistência, visto que não vos recordáveis dos conhecimentos que haveis adquirido? E aí ele diz: esses conhecimentos teriam sido inúteis, até mesmo um contrassenso na minha nova posição. Permaneceram latentes e hoje eu reencontro, no entanto, eles não me foram úteis, pois desenvolveram minha inteligência. Não, no entanto, eles não me foram inúteis, pois desenvolveram minha inteligência. Eu tinha instintivamente gosto pelas coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob os olhos. Sem essa educação, eu não teria sido senão um criado. E aí, para terminar, eles continuam perguntando: os exemplos dos servidores dedicados aos seus patrões até a dominação têm por causa relações anteriores? Ele responde: não tenhas dúvida, é pelo menos o caso mais comum. Esses servidores são, por vezes, membros da família ou, como eu, devedores que pagam uma dívida de reconhecimento e cujo devotamento os ajuda a avançar. Vós não sabeis todos os efeitos de simpatia ou de antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Não, a morte não interrompe essas relações, que se perpetuam com frequência de século em século. E a última pergunta:
Por que esses exemplos de dedicação de servidores são tão raros hoje em dia? Ele diz: é preciso acusar o espírito de egoísmo e de orgulho do vosso século, desenvolvido pela incredulidade e as ideias materialistas. A fé verdadeira vai ser substituída pela cupidez, o desejo de ganho e com ela os devotamentos. O Espiritismo, reconduzindo os homens ao sentimento verdadeiro, fará renascer as virtudes esquecidas. E aí Kardec ele encerra essa história com a observação: nada pode fazer ressaltar melhor do que este exemplo o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o senhor G se estivesse lembrado de que fora seu jovem doméstico, teria ficado muito incomodado com ele e nem o teria mantido nessa condição. Teria, assim, entravado a prova que foi proveitosa para ambos. E aí, pessoal, nós estamos vendo que essa é uma história verídica, né? Que talvez alguns vão dizer assim: ah, não, isso daí foi Kardec que copiou e colou e está trazendo para a gente, né? Não, ele não copiou e nem colou. Isso daí é uma história verídica de fato, né? O que Kardec costuma fazer com o seu material é trazer as histórias verídicas, consultar a especialidade e depois formatar isso nos livros, como tem no Céu e Inferno e na Revista Espírita, né? Então, essa história verídica comprova a gente que realmente o esquecimento do passado ele é muito útil. É uma justificativa na qual vai nos ajudar a trabalhar a nossa inteligência, a gente poder conviver com aquele outro que a gente precisa conviver. Porque se não tivesse isso, ficaria muito difícil. Muitas das vezes é difícil, como Valéria falou, né? Às vezes a gente tem antipatia, a gente tem simpatia, né? E tem aí o esquecimento do passado, mas mesmo assim a gente tem dificuldade, né? E aí a gente tem 3 minutinhos para fechar com o Livro dos Espíritos. Assim, mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência dessas vidas que, em certas circunstâncias, lhe podem mesmo ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores lhe trazem espontaneamente com um fim útil, nunca para satisfazer a vangloriosidade. E aí a gente faz uma observação. Em busca das lembranças do passado, que eu fui, né? Às vezes a gente vai em busca de pessoas que dizem saber, né? Algumas utilizam da mediunidade para isso, outros utilizam de uma artimanha, porque vai tentar atender a pessoa, mas, na verdade, não são fatos verídicos, ainda ganha dinheiro, né? Se for útil para a gente, as lembranças elas virão de alguma maneira, ou através do sonho, né? Ou através da intuição, ou através mesmo de uma mensagem que possa chegar por alguém. Tá? Então, evitem recorrer a certos subterfúgios, porque a gente pode se dar mal. Né? As existências futuras, essas em nenhum caso podem ser reveladas, pela razão de que depende do modo por que o espírito se sairá da existência atual e das escolhas que ulteriormente faça. Então, muitas vezes a gente tem necessidade de saber do passado e outros querem saber do futuro. Né? O futuro, ele é incerto. O futuro vai depender muito das nossas escolhas. Né? Eu posso hoje acordar e dizer assim, hoje eu não vou trabalhar não. Hoje eu vou ficar em casa, não quero nem saber, vou dormir tarde. Aí, de repente, eu levanto, tomo meu café, trabalhar. Tem que ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou ser descontado, e aí vai fazer falta. E aí eu mudo aquela informação anterior e já mudei o meu futuro. Então, essa coisa de futuro é muito relativa, também tem que ter muito cuidado. Né? O esquecimento das faltas praticadas não constitui obstáculo à melhoria do espírito. Ou seja, muita gente fala, se eu não sei como é que eu vou caminhar para frente. Isso não é obstáculo, como nós já vimos. Né? Porquanto se é certo que este não se lembra delas com precisão, não menos certo é que as circunstâncias de as ter conhecido na erraticidade
e de haver desejado repará-las, o guia por intuição e lhe dá a ideia de resistir ao mal, ideia que é a voz da consciência, tendo a secundá-lo os espíritos superiores que o assistem se atende às boas inspirações que lhe dão. Nós temos um anjo guardião que está sempre do nosso lado e que quer o nosso bem. Né? Quando a gente não está legal numa situação, ele fica ali nos incluindo. Se a gente não percebe, por quê? A gente está dando ouvido a outras coisas que a gente gosta. E aí a gente vai dar os bons nada, como diz popularmente. Né? E aí, para a gente terminar, o texto do Livro dos Espíritos diz assim: o homem não conhece os atos que praticou em suas existências pretéritas, mas pode sempre saber qual o gênero das faltas de que se tornou culpado e qual era o cunho predominante do seu caráter. Basta estudar-se a si mesmo e poderá julgar do que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. De novo, falando das nossas tendências. Né? As vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, provas com relação à vida futura. Depuramos e elevamos, se as suportamos, resignados e sem murmurar. Detalhe, né? A gente precisa passar por situações para a gente crescer. E a gente passa. Não adianta que nós vamos passar por ela, vamos vencer agora. Como nós vamos passar por ela é que é o quê da questão. Porque se eu passo reclamando, acordo todo dia, tem que trabalhar, tem que ver meu chefe, tem que ver isso, tem que ver aquilo, não está adiantando nada, gente. A gente vai viver, vai desencarnar, vai chegar lá na espiritualidade, e aí? E aí, nada. Vai ter que ver isso de novo. Né? A natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos pode esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho mediante a humilhação de uma existência subalterna, o mal rico e o avarento pela miséria, o que foi cruel para os outros pela crueldade que sofrerá, o tirano pela escravidão, o mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado. Então, pessoal, é dessa maneira que a gente termina o nosso trabalho sobre o esquecimento do passado. E aí, vocês ainda querem saber do seu passado? Obrigado pela atenção. Se tiver alguma questão, já avancei 2 minutos, né, Lu? Não, que nada, Jana. Nós é que agradecemos a você, tá? Porque nós sabemos que você faz com dedicação, com muito carinho, o estudo que você nos apresenta. Todo mundo sabe. Obrigada. Né? E eu adorei seu estudo. E tenho certeza que todo mundo adorou. Agora, então, gente, no dia 17, tá? Nós teremos o Matheus Favrat, ele estava ali, o Matheus, né? Assistindo aqui o nosso trabalho. E o tema que ele vai apresentar chama-se Emancipação da Alma, tá? Então, vamos todos estar aqui na quarta-feira que vem, assistindo a esse estudo do Matheus, que vai ser muito legal, tenho certeza disso, tá? Eu estou lendo o chat aqui, você está lendo aí, eu estou lendo o chat e agradecendo, tá? Tá bom. Tem lá, muito bom o estudo, gostei muito mesmo. O Fabraz escreveu também, estou aqui, ó. Ele mesmo botou, né? Deixa eu só fazer um apontamento, né? Legal, gostei do estudo. Mas, assim, só vai ser legal mesmo se a gente absorver essas informações e tentar trabalhar no nosso dia a dia. Porque se a gente só ouve, legal, né? A gente vai ficar... É para refletir. É para refletir, né? É para refletir e botar na prática, que é o mais difícil. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que nós estamos aqui. Né? Essa que é a realidade. Eu não sabia. Não, tem que correr atrás do prejuízo. É isso aí. Tá, mas é isso, gente. Tá bom. Então, obrigada, Jana. E vamos, então, agora... Peraí, tem 2 pessoas aqui que falaram. Não, tá. Eu posso ver agora, porque... vai dando uma olhada aí, Jana. E nós vamos, então, nos preparar para fazer a nossa prece final. Podemos, então? Podemos. Eu posso fazer? Pode fazer, Jana. Vamos, então, pessoal,
aproveitar esse momento que alguns estão refletindo, que alguns disseram que gostaram, né? Com esse sentimento das informações que foram trazidas, a gente primeiro quer agradecer. Agradecer a espiritualidade, agradecer ao meu anjo guardião, ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, que nos permitiu estar hoje aqui, ouvindo essas informações que o nosso companheiro Allan Kardec nos deixou, mas nos deixou não para ficar na estante, para acharmos maravilhoso, mas que a gente possa refletir e tentar trabalhar gradativamente nas nossas vidas. Mestre querido, que nós possamos agora unir um mesmo sentimento, para que os fluidos salutares, fluidos harmoniosos vindos da espiritualidade envolver a cada um de nós, chegar aos nossos lares, chegar à nossa vizinhança, chegar ao nosso bairro, ao nosso município, ao nosso estado, ao nosso país, ao mundo, mestre. Envolver a cada um, principalmente nesse momento, onde alguns estão tendo muitas perdas. Perdas de pessoas queridas, perdas materiais, perdas de emoções, que elas possam ser envolvidas com os melhores fluidos, para despertar em cada uma delas o nosso Pai Criador. Ele existe. E Ele é justo, e Ele é bom, e Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe de tudo que está acontecendo. E não vai cair um fio de cabelo no nosso corpo, da nossa cabeça, se não for no conhecimento dele. Se alguns, em virtude da pandemia, tiveram que seguir o seu rumo na espiritualidade, porque chegou a hora que elas sejam bem recebidas pelos espíritos benfeitores para auxiliá-las. E os que ficarem, mestre, que nós possamos com esses fluidos ter força e coragem para seguir. Porque se ficamos, é porque algo ainda temos que realizar aqui e ajudar também. Vamos aproveitar esse momento para ter nas nossas mentes coisas positivas. Nós podemos agir da melhor maneira possível. Uma delas é estudando como estamos fazendo. Outra é ajudando ao próximo. Outra é trabalhando. Outra é se dedicando aos seus familiares. Outra é fazendo, né, a limpeza da sua casa, comer melhor. Tem tantas coisas boas dentro dessa situação que podemos realizar. Então, tenhamos pensamentos positivos e sigamos em frente, porque o nosso Pai está no controle e estamos auxiliando. Muito obrigada.